Pastor, Deus me mostrou a igreja e era como se não tivesse energia elétrica. Tava finalzinho da tarde para o começo da noite, já estava um pouco escuro. E eu via que se aproximava alguns irmãos do altar. O senhor estava, pastor, de frente para o microfone dos irmãos, assim meio que de lado para a igreja. E os irmãos ficavam entre o senhor e o microfone, fazendo tipo uma meia-lua, do altar para baixo do altar. Eu observava bem que os irmãos estavam com a blusa da geração. O senhor em pé, pastor, do seu lado direito, tinha um anjo muito alto, e ele só observava o que o senhor estava fazendo. E o senhor estava passando orientações. Na proporção que o senhor ia falando, o senhor gesticulava, as asas dos irmãos que estavam recebendo a orientação se abriam. Eu via que os irmãos tinham asas. E eram asas lindas. E o Espírito me fez entender que ali era uma convocação de guerra. E que o Senhor estava passando as orientações para a guerra. Foi o que eu entendi, pastor. Paz. Em seguida, pastor, veio a mesma visão dos irmãos na frente com o pastor. E um anjo se aproximou do seu lado esquerdo. Esse anjo tinha algo nas mãos líquido. E ele passava as mãos nos olhos daqueles que estavam ali. Eu via muito bem o irmão André. Eu via o irmão Altair, o irmão Rômulo. Voltei a ver o irmão Rômulo magro, com o corpo bem mais esbelto. E aquele anjo, quando passava a mão nos olhos, era dito que a visão iria se abrir mais ainda. Deus iria mostrar coisas mais grandiosas ainda. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Pastor, Deus me fala sobre aquele irmão que faz as gravações, que fica com a câmera. Deus disse que muitas vezes ele ora e diz que Deus não fala diretamente com ele. Não é entregue nenhum recado para ele. E ele se sente muito pequeno por conta de só fazer essas gravações. Mas Deus lhe diz para ele que Deus contempla o que ele está fazendo e que tem sido muito útil na obra de Deus. Que ele permaneça firme, que o galardão dele será muito grande. Paz, pastor. Pastor, Deus me mostra muitos anjos agindo no meio da terra. E muitas crianças foram tiradas das mãos de Pai de Santo, das mãos de pessoas que iriam sacrificá-las, graças às orações. E ali, pastor, Deus me mostrava que o inimigo ficou muito furioso. Muitos demônios viram aqueles anjos levando aquelas crianças de volta. Eles ficavam tão irados, pastor, que eles babavam, caíam a gosma da boca deles, com muita ira, porque a gente tinha orado e o Senhor tinha agido. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Paz, pastor. Pastor, que Deus me mostrou hoje foi aquela revelação que eu tive com o lago de águas cristalinas. E Deus me mostrava de novo os irmãos submergidos, e quando eles saíram, eu via claramente o irmão Alessandro, a irmã Rosana Leal, a irmã Noelma, via a irmã Cláudia, via a irmã Dayana, Samuel, o irmão Rômulo,
Só que eu via o irmão Rômulo, ele não estava com esse corpo dele que está hoje, forte como ele é hoje. Eu via ele bem mais magro mesmo, saindo da água. E via meu esposo, via o irmão Altair, o irmão Paulo Sérgio. Muitos irmãos eu conseguia identificar. Outros era como se eu visse a pessoa, mas não conseguisse identificar o rosto. Mas uma grande maioria voltava. Paz, pastor. Pastor, Deus me mostra um grupo de pessoas que se aproximam da porta da igreja. E ali eles tentam desesperadamente batendo para que aquela porta se abra. E Deus me mostra, pastor, o Senhor chegando até aquela porta. E ao chegar ali, quando o Senhor abre aquela porta, que vê aquelas pessoas todas ao chão, caídas, implorando por água. E elas dizem que estão sedentas, mas que elas sabem que só daí tem água de vida eterna, pois receberam o sinal de Deus que é somente daí que jorra a água da vida. E ali, pastor, elas imploram para receber dessa água. E o que eu escuto é um clamor, é um desespero, um pedido de socorro desesperado, para que sacie a sede deles. E o Espírito me mostra que são pessoas que vêm de Assembleias de Deus, de batistas, de betesdas, de presbiterianas, gente de todo jeito que vem desses templos caídos. Estão vindo pedir socorro. E eu via, pastor, o Senhor abrir a porta da igreja e aquelas pessoas entrarem desesperadas, sentarem. As cadeiras não estavam posicionadas, estavam como se tivessem sido tiradas, o salão estava limpo, como se estivesse sendo limpo, varrendo ali. Mas aquelas pessoas não queriam saber, sentavam no chão do jeito que estavam e ficavam pedindo para que o Senhor, pastor, falasse. E ali aquela visão parou, pastor. Paz. Pastor, há mais ou menos uns 3 dias eu comecei a ver um irmão daí da igreja e eu ficava questionando a Deus o que Deus queria falar sobre aquele homem. E hoje, pastor, eu estava orando nesse momento e Deus, ele me fazia entender que ele conhecia a intimidade daquele homem, que ele na igreja era uma coisa, mas quando ele estava diante de uma internet, de um computador ou de um celular com a internet, ele se transformava. E Deus pede para alertar esse homem, para esse homem ter cuidado, que não adianta ele querer ser bom na frente do pastor e em casa ele fazer o que ele faz. Eu não vi, pastor, o que ele vê, não vi o que ele faz. Não foi me permitido. Mas a única coisa que o Senhor chama a atenção dele é dizer que Deus vê. Deus anota tudo. E Deus pede que ele tome cuidado. Cuidado com a vida dele, porque o que ele está fazendo está manchando as vestes dele. Foi isso, pastor Paz. Eu vi novamente aquela ponte que eu vi suspensa no ar. Em cima dessa ponte havia uma ponte menor, aqui nós chamamos de pinguela, essas pontes menores bem finas. E nessa ponte menor estava um homem e ele vinha se equilibrando nela, mas ele não ia na direção certa, ele estava voltando do lugar onde aquela ponte que eu vi levava. Eu vi também quando um grande gigante, um gigante enorme, pegava na mão de uma criança e os dois caminhavam juntos.
indo, caminhando assim, um junto do outro, o gigante e a criança pegando na sua mão, um gigante enorme. Amém. Eu vi uma grande multidão em trevas, muito grande a multidão, não tinha nem espaço de uma outra pessoa, estavam todos um do lado do outro, todos no escuro. De repente, na sua frente nasceu uma luz que veio lhes iluminando. Mas a luz não iluminou tudo, mas começou a iluminá-los. Amém. Eu vi também quando aqueles tijolos que eram entregues para o Senhor Elias se formaram numa firme parede, como numa construção, mas a parede era muito firme, assim, ela era feita por 2 camadas de tijolo maciço, uma do lado da outra. Eu vi também uma linda coroa, e ela era muito bonita, com pérolas, rubis vermelhos, azuis, uma coroa de ouro linda, e ela estava no banco, numa das cadeiras da igreja. Amém. Quando eu clamava aqui, pastor, agora no começo do meu clamor, eu vi uma grande espada que descia do céu e ela atingia o Kremlin, lá na Rússia. Ela atingia aquele grande prédio lá. Amém. Enquanto eu estava orando pelas eleições, eu vi quando uma espada desceu do céu e adentrou numa urna eletrônica. Amém. Enquanto eu estava vendo essa multidão que era iluminada, me veio muito forte o povo assembleiano. Isso que me deu ao entender na visão. Amém. Enquanto eu estava orando também, eu vi nitidamente alguém que estava caído no chão. Então uma mão veio do céu e ele segurou aquela mão e ficou de pé, e aquela mão limpou ele e lhe deu vestes brancas. Amém. Eu vi também muitas espadas novas, espadas diferentes, algumas que eu nunca tinha visto, e eu sempre vejo 2 espadas que elas se apresentam para mim. Essas 2 espadas constantemente eu vejo elas, e elas se apresentam assim, cruzadas assim, ou uma do lado da outra. Eu sempre vejo essas 2 espadas juntas, ou elas estão sozinhas no ar, ou estão na mão de um anjo, mas eu sempre contemplo essas 2 espadas. E uma visão que sempre me segue também, já é a 2ª, 3ª ou 4ª vez que eu vejo a ponte Rio-Niterói. Eu sempre vou em espírito e vejo a ponte Rio-Niterói. Sempre nada acontece, mas eu vejo a ponte Rio-Niterói. Amém.